boa tarde a todo mundo que está vendo essa live, boa tarde para você que está em casa hoje, nessa sexta-feira, dia 8. Está propondo aqui um debate hoje com os vereadores Paulo Eduardo Gomes, pessoal Niterói, e o Paulo Pinheiro, o pessoal Rio de Janeiro. O Paulo Eduardo Gomes, ele é engenheiro, presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Niterói. E o vereador Paulo Pinheiro é médico, ex-diretor do Hospital Miguel Couto e membro da Comissão de Saúde da Câmara do Rio de Janeiro. No contexto da pandemia mundial, pandemia do coronavírus que estamos vivendo, os dois vereadores estão aqui para debater as iniciativas que o Rio de Janeiro e Niterói podem ter nesse momento, falando também no âmbito estadual, para combater a doença. Quero começar pelo Paulo Eduardo Gomes. Pode começar, vereador. Ok, boa tarde. É um prazer enorme rever, mesmo que virtualmente, o meu xará Paulo Pinheiro. A vida, com a Bahia nos separando, nos impede de estarmos juntos mais vezes, inclusive no Buraco do Lume, que agora virou o Buraco do Lume virtual, mas é muito importante que nós tenhamos a experiência. Eu sou engenheiro e aprendi muito com os meus amigos médicos, como enquanto cidadão, mas e com a convivência com os meus amigos médicos, entre eles o Paulo Pinheiro, a melhor maneira de introduzir e radicalizar um olhar público sobre as questões da saúde pública. E por conta disso que os dois gabinetes idealizaram esse encontro para que nós possamos analisar as medidas que estão sendo implementadas em Niterói e as medidas que estão sendo implementadas no município do Rio de Janeiro, é evidente com aspectos e os impactos decorrentes das ações do presidente da República, que rema contra a maré predominante do conhecimento científico e da ciência como um todo. Eu queria, começando, antes de passar a bola para o Paulo para uma apresentação inicial, dizer que a quem está nos assistindo, Paulo, que nós conviveremos com duas realidades diferentes. Não significa que Niterói esteja sem problemas, mas desde a primeira morte ocorrida com um senhor que foi buscar um enteado no aeroporto do Galeão e que foi a primeira vítima em Niterói, lá nos meados de março, 16 de março, desde do primeiro óbito, o prefeito Rodrigo Neves, de fato, adotou, e com unanimidade de apoio da Câmara, inclusive nós da oposição, que fazemos uma oposição dura a ele, adotou as medidas que nós concordamos como necessárias. Isso teve impactos positivos na contenção da velocidade de propagação da doença na cidade de Niterói, de tal modo que a corrida por implementação de leitos Covid, UTI, leitos Covid, tem estado na frente da chegada e da expansão da doença aqui. Temos problemas? Temos problemas. Vamos falar das iniciativas em defesa da vida e em defesa da própria economia local, mas como eu sei que a realidade não é tão agradável para o meu querido amigo Paulo Pinheiro aí no Rio de Janeiro, eu queria passar a bola nesse momento inicial para o Paulo, para que ele faça um panorâmico inicial, como é que está a relação do Poder Legislativo, a sociedade civil organizada e o governo Crivella aqui. Nós nunca esquecemos, né, Paulo? Estivemos na frente da prefeitura para perguntar onde estava a Márcia, quando a Márcia era a solucionadora dos problemas, em nome dos seguidores religiosos do ministro e prefeito Crivella. Paulo, está com você. Obrigado, Paulo, um prazer estar com você. Você me convida tantas vezes aí a Niterói, eu muitas vezes não tenho podido ir, mas a gente se encontra aqui no Rio de Janeiro. O que você falou também, claro, a impressão também daqui é que o trabalho aí em Niterói anda muito melhor que no Rio de Janeiro. Tanto o trabalho da Prefeitura, do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo. Claro que existem problemas, porque essa pandemia pega a todos totalmente de surpresa. A doença, agora que começa a ser mais conhecida aqui no Brasil, como é que ela é tratada, eu digo, no sentido médico da questão. E aqui no Rio de Janeiro é aquela tragédia que você sabe perfeitamente. A situação hoje aqui no Rio de Janeiro é muito grave, muito grave. Não há mais leite. Hoje, última avaliação, nesse exato momento, já deve ser um pouco diferente, se tiver resultado de 2 horas atrás,
Mais de 400 pessoas estão, nesse momento, numa cadeira, numa UPA, numa cadeira ou numa maca, num hospital de emergência da cidade não especializado para o coronavírus. Alguns estão em casa e essas pessoas vão morrer, porque elas não vão encontrar o atendimento necessário. E aí, para quem está nos assistindo, para entender, não vamos aqui discutir fisiopatologia da doença, nós estamos discutindo a política da pandemia, a situação normal, mas tem que entender, se não souber isso, a gente não anda como combater a doença. Não chegamos à conclusão, que todos nós já chegamos, de que a única maneira hoje de evitar que mais mortes ocorram, você vê, ontem o número de mortes foi o dobro do dia anterior. A doença é muito grave. Claro que ela é mais grave nas pessoas com comorbidade, nas pessoas com mais de 60 anos. Mas hoje, no Brasil, ela também é muito grave para os jovens, para aqueles que têm menos de 60 anos. Muitos estão morrendo. O que acontece? O jeito começa com os sintomas em geral, e esses sintomas que você vai ter em casa são sintomas comuns de outra gripe. Você começa a ter tosse, começa a ter espirros, começa a sentir dor no corpo, começa a perder o gosto pelas coisas, o cheiro, perde o olfato, e aí você começa a ter uma certa dificuldade respiratória. O que você faz quando procura uma unidade de saúde? O que nós temos para oferecer? Como em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, é a atenção básica. São as clínicas da família. Aquela unidade está mais perto da sua casa, está mais perto de você. Você vai até lá e aí começam os problemas. Os profissionais lá estão em falta. Aqui no Rio, o prefeito Crivella, em 2018, 2019, destruiu a atenção primária, demitiu mais de 5 mil pessoas. Hoje, várias clínicas da família não têm médicos, não tem material de proteção individual. E aí essas pessoas são atendidas. O que o médico pode fazer? Se o sujeito está um pouco melhor, e isso hoje já não é mais o que pode se fazer, mas é assim que tem sido feito, ele ainda diz que não vá para o hospital, esse sintoma pode ser de uma outra doença, eu não tenho como fazer o teste, vai para casa, que é aqui perto, e se passar mal, você volta aqui ou vai direto para uma UPA. Acontece que muitas pessoas, se passar mal, isso leva 2 horas, 3 horas, o cara passa mal, e aí já está fora do horário da clínica da família, e o sujeito vai para a UPA, e lá na UPA ele fica esperando, como estão hoje essas 400 e tantas pessoas aqui no Rio de Janeiro. Nós não temos estrutura, a doença é muito rápida. E aí o que você tem que estar em casa atento a isso? Se tiver os sintomas, principalmente a falta de ar, ninguém vai poder comprar o oxímetro e ter o oxímetro em casa, porque a concentração de oxigênio no pulmão, no sangue, é muito importante. Se você está abaixo de um número em torno de 93, 92, você está abaixo disso, precisa procurar um hospital, o seu pulmão já está tomado, de alguma maneira. Então, o que a gente tem orientando as pessoas? É preciso, no primeiro sinal, começou a ter insuficiência respiratória, está com dificuldade, está com falta de ar, começou dessa maneira, vamos procurar uma UPA, uma coordenação de emergência regional ou um hospital que possa atender. Ou seja, não vá para casa, não fique parado nisso aqui. O Rio de Janeiro não está preparado. Hoje nós temos aqui na cidade hospitais que atendem apenas coronavírus. E o que é o hospital que atende apenas coronavírus? É o hospital que tem leitos de enfermaria para internar os pacientes que não necessitam de CTI e tem leitos de CTI. O Hospital Ronaldo Gazola, que não está plenamente ainda preparado. Por quê? Porque faltam respiradores, falta pessoal especializado, os médicos, principalmente médicos com formação para tratamento de CTI. O Hospital Ronaldo Gazola hoje todos os seus leitos de CTI estão ocupados. Existem pouquíssimas vagas de enfermaria e você não pode internar em qualquer desses hospitais. Um paciente, se não tiver pelo menos uma vaga de CTI, porque ele pode piorar em horas. O Hospital Ronaldo Gazola, Instituto do Cérebro, que é estadual, fica no centro da cidade, onde era antigamente o INTO, Instituto de Traumatologia, é o segundo. O terceiro hospital que trabalha com isso é o Hospital Anchieta, no Caju, que é um hospital que foi montado agora para trabalhar isso, todos com lotação completamente esgotada. E o Hospital Pedro Ernesto. São os 4 hospitais da cidade, antigos e tradicionais, que atendem exclusivamente coronavírus. O que significa isso? A central de regulação é para a pessoa entender como é que o cara é internado num hospital desse. O cara não adianta ir na porta desse hospital que não vai ser internado. Ele vai para a UPA, ele vai para a clínica da família, ele vai para um desses lugares, e lá ele é colocado na regulação e é regulado, é transferido para esses locais. Existe ainda o hospital de campanha no Leblon, que foi inaugurado, feito pela iniciativa privada, mas é um hospital público, eles construíram, estão administrando, botando todas as vagas no sistema de regulação. Teremos, provavelmente, já foi inaugurado um hospital
do Rio Centro, outro hospital de campanha, mas que está minimamente funcionando, porque falta gente e material. Parece que começaram a chegar hoje os respiradores, até segunda-feira ele deve aumentar, e deve ser inaugurado amanhã o hospital de campanha do Maracanã, no estádio de atletismo Célio de Barros. Ou seja, quando esses leitos se abrirem, vai se dar uma diminuição, um sufoco, vai diminuir, mas não vão pegar os 400 que estão lá e vão todos, não vão. E além disso, pelo volume da curva que está ascendente, a curva cada vez cresce mais, por esse volume de ascensão da crise, esses leitos serão rapidamente preenchidos. E aí, daqui a 2 semanas, quando essa curva, pelo que nós estamos vendo, não vai melhorar, porque as pessoas insistem, hoje nós vimos aqui no Rio, fecharam lá o calçadão de Bangu, e todo mundo que ficava, principalmente os ambulantes, que estão ali não estão de safadeza, os ambulantes estão ali porque precisam de dinheiro para comprar o almoço e, se possível, o jantar. Eles migraram para as ruas em volta da rua principal e continua o mesmo problema grave. Ou seja, quando o presidente da República diz que vai marcar um churrasco para sábado, nós estamos roubados. Se o presidente da República diz que vai fazer um sábado um churrasco, por que o cara na sua cidade, Niterói, no Rio, não vai fazer um churrasco também? Se o presidente da República está lá, diz que não está doente, que é coisa para homem, tem que ser homem para encarar isso. Esse é um grave problema. Portanto, tudo isso demonstra nós não temos capacidade instalada. Niterói tem o mesmo problema, conseguiu até um hospital importante, o prefeito tem tido... É evidente que o prefeito de Niterói, com todos os problemas que a nossa bancada sabe aí, que ele tem claramente problemas graves, mas ele tem tido atitudes muito melhores que o prefeito do Rio, que o governador do Rio, ou seja, até depois eu queria, na sua participação, que você falasse um pouco do projeto que vocês aprovaram ontem na Câmara, que parece um projeto do Executivo, do lockdown. Como é que vai ser esse lockdown aí em Niterói? Que acho que é importante. E esse quadro de saúde aqui do Rio é isso. Nós estamos em situação desesperadora. Nós não temos onde botar. São profissionais em grande número, o número de casos está cada vez aumentando mais, e nós sabemos que esta semana e a próxima semana são semanas difíceis, que nós temos que arrumar uma maneira de tirar as pessoas da rua e conseguir arrumar mais vagas para todo mundo. Era só uma geral para isso, falei demais. Vai, Paulo. Não. Foi um bom panorama da situação da capital do nosso estado, que acaba tendo, assim como os municípios vizinhos da Metropolitana 2, São Gonçalo, Itaboraí, acabam tendo impacto nessa discussão, e o impacto na infraestrutura hospitalar da cidade para atender a pandemia, os problemas que tem no Rio, que é uma cidade estupidamente maior que Niterói, que tem 500 e poucos mil habitantes. Os problemas crescem com uma escala proporcional à população da cidade, com situações que existem também em Niterói, em que afastamento social é possível em determinados lugares, mas não é possível em comunidades em que uma casa está distante da outra, um palmo, ou uma colada na outra. Então, é muito fácil falar em isolamento social quando você mora em condições urbanisticamente falando, adequadas em comparação com outras situações. Em Niterói, como eu estava dizendo, quando aconteceu o primeiro óbito, um dos atos concretos de grande simbolismo, mas de resultado prático, foi, numa cidade praiana, como é o Rio de Janeiro, foi a decisão do prefeito de impedir o acesso às praias de Niterói. Isso acabou... É evidente que isso tem uma repercussão, inclusive mundial, saiu em jornais dos Estados Unidos, a atitude do prefeito de Niterói, de lacrar as praias. O efeito do impedimento do acesso aos locais que são naturais na vida de quem mora no litoral, que é calçadão de praia, etc., isso acabou tendo um efeito no represamento ou no frear da expansão e da velocidade com que o vírus se expande na cidade. Muita gente, inclusive, a começar pelo presidente da República, dá péssimos exemplos, não compreende o significado de, se eu estou a 10 metros e eu estou com vírus, eu tenho sintomas e posso passar adiante, no espirro, etc. Se eu estou a 10 metros de uma pessoa, a 20 metros de uma pessoa, a probabilidade de que a contaminação a partir de mim dessa pessoa, ela é maior do que se essa pessoa tiver de braço dado comigo, tiver lado a lado comigo. Então, é difícil passar, teria que ter muito meio de comunicação, que, aliás, nós não podemos reclamar, porque os meios de comunicação estão defendendo o isolamento social. O que nós temos que levar em consideração, eu não preciso ser médico, eu sou engenheiro, eu sei o que significa um passar para 3, o outro lá na frente passar para mais 3, você cresce geometricamente. E dependendo do nível de aglomeração, você cresce exponencialmente. Ora,
Se eu preciso de um leito especial para conter pessoas que estão com o pulmão comprometido e que esse leito é ocupado durante, não é meia hora, é ocupado durante 15 dias, é evidente que se eu puder evitar a velocidade com que o vírus se propaga e contamina a população, eu estou aumentando a minha capacidade para aquela determinada quantidade de leitos instalados de receber as pessoas, tratá-las e salvá-las. O que aconteceu em Niterói? O que aconteceu em Niterói é que essas atitudes com as quais nós concordamos do prefeito Rodrigo fizeram com que, na maior parte do território, nós tivéssemos o isolamento social, Paulo, que atingiu, segundo dados do governo, eu não estou lá fiscalizando, porque também não... Eu tenho que pensar um pouco, de vez em quando eles falam a verdade. Então, segundo informações do secretário de Saúde, que tem o mesmo nome do prefeito, o Rodrigo, nós chegamos a ter no início, com as atitudes iniciais do Rodrigo, o isolamento social variando entre 65% e 70%, que é excelente. O que significa pessoas afastadas umas das outras, com diminuição da possibilidade de contaminação comunitária. Muito bem. Hoje, com relaxamento, com estresse das pessoas ficarem dentro de casa, etc., o relaxamento vai acontecendo sem que as pessoas se apercebam disso, e nós já chegamos a quase 50%, é uma diminuição perigosa. E, portanto, mas, apesar disso, nós conseguimos conter, com as ações do governo, com o apoio integral da Câmara, conter a velocidade com que... eu vou abrir um dado aqui, de Niterói, que pode ser obtido diariamente no portal. Esse dado, infelizmente, não está atualizado. Ele é um dado de 6. Nós estamos em dia 8. O dado que eu tenho aqui é do dia 6. De 525 casos confirmados, a gente tem que ver isso em relação à dimensão da cidade de Niterói, com 500 mil habitantes. Claro. De 525 casos confirmados, 245, segundo acompanhamento da Coordenação de Vigilância da Fundação de Saúde, dos 525, 245 estão em isolamento domiciliar, com acompanhamento e monitoração dos órgãos responsáveis pela área de saúde. Dos que estão em hospitais, 69. Desses 69 que estão em hospital, 11 estão em UTI. Qual é o significado desse número? Que não me deixa tranquilo em relação à tarefa de continuar fiscalizando os atos do Poder Executivo. Mas desses que estão hospitalizados, 11, estou falando de leitos públicos, tá? Depois falo da rede privada, 11 estão em UTI. Ora, no Hospital Municipal Carlos Tortelli, que o Paulo Pinheiro sabe, antigo CPN, aqui do lado do Hospital Universitário Antônio Pedro, nós temos 14 leitos Covid. Teremos, nessa semana que está em curso, mais 10, chegando a 24, e quando acabar uma obra que está sendo realizada, por meu gosto, a passo de cágado, pela empresa municipal de obras de Niterói, nós teremos 34 no Hospital Municipal Carlos Tortelli. O Hospital Oceânico, que foi arrendado, é uma outra discussão que eu estou tendo com o prefeito, mas ela não interfere no atendimento da população. Eu acho que a região oceânica, que é a região da cidade que mais cresce, eu, em vez de arrendar o hospital da iniciativa privada que estava lá parado, eu compraria esse hospital e dividiria as responsabilidades de atendimento à população na rede pública entre o Carlos Tortelli, aqui no centro da cidade, e o Hospital Oceânico. Pois bem, nesse Oceânico, nós temos quase 40 leitos Covid, ele é só um hospital referenciado, ninguém chega lá na porta e entra. Temos 40 leitos Covid, até o final de maio teremos 75, e mais um mês teremos 140. O que significa? 140 no Hospital Oceânico, 34 no Hospital Carlos Tortelli, e mais os 12 do Hospital Universitário Antônio Pedro. Ora, se eu tenho dos 69 hospitalizados hoje, 11 em UTI, significa que eu estou conseguindo, apesar de todas as dificuldades de obtenção de equipamento especial respirador, o Brasil inteiro viu as dificuldades do governador do Maranhão, que teve que fazer uma operação mirabolante com a Vale do Rio Doce sediada no Maranhão, para conseguir, via Etiópia, enganar a alfândega
de São Paulo e conseguir levar para o Maranhão respiradores. Nós já tivemos, segundo informações do governo, 2 lotes de equipamento arrestados e que não chegaram a gente. Mas, mesmo assim, se eu tenho em 6 de maio 11 na UTI, significa que, apesar de eu não ter conseguido instalar todos os leitos Covid, eu estou na frente da corrida. O que eu não posso dizer em relação aos leitos privados de um modo geral. Está em torno de 90% a ocupação desses leitos privados, que envolve os hospitais privados que atendem a plano de saúde. Uma outra discussão que, pedagogicamente, a gente tem que fazer com a população, e eu já fiz duramente com o prefeito de Niterói, num determinado momento que ele queria fechar as fronteiras, os hospitais sediados em Niterói, o Antônio Pedro, os hospitais públicos de Niterói, bem como os demais hospitais públicos, eles pertencem a todos aqueles que precisam usar o SUS, que é um sistema universal e aberto, e, portanto, não são propriedade de Niterói. Então, eu tenho que estar preparado para receber não só os moradores de Niterói, como os moradores da região metropolitana 2 que venham precisar dos hospitais públicos de Niterói. E em relação aos planos de saúde, em relação aos quais eu abomino, se dependesse de mim, o país que eu gostaria teria SUS e mais absolutamente nada, mas eles existem. Num ambiente capitalista, em que o lobby dos planos de saúde no Congresso Nacional é enorme, eu gostaria que eles não existissem, mas cá entre nós. Plano de saúde atende nas vagas que estiverem associadas nos convênios a qualquer um. Não é à toa que o prefeito de São Gonçalo e a sua mulher estão hospitalizados no hospital privado de Niterói. Então, como é que eu vou impedir isso? Mas, pois bem, eu queria enfatizar que dos 525 casos confirmados, Paulo, em UTI nós temos 11, que é muito menos ainda, já chegamos a 15. É muito menos do que a quantidade que nós estamos conseguindo, o governo municipal está conseguindo implantar dos leitos. Tivemos 175 confirmados recuperados e tivemos 35 óbitos. Significa que nós estamos tendo, felizmente, na cidade de Niterói, a capacidade de correr na frente da propagação e da velocidade com que a doença nos atinge. Qual é o problema estrutural de Niterói? Aí é um problema sério. Niterói tem uma grande quantidade de recursos humanos com relações precárias com o município. O Programa Médico de Família, que envolve cerca de 800 funcionários, entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, o Programa Médico de Família está sendo sustentado, a partir de uma intervenção do Ministério Público, está sendo sustentado por contratos temporários que eram para acabar com o concurso que está sendo promovido pela Fundação Estatal Direito Privado, criado contra a nossa vontade, mas que, surpreendido pela pandemia, o concurso foi suspenso. Da Fundação Municipal de Saúde, onde estão os trabalhadores de saúde estatutários, nós temos não só um plano de carreiras, cargos e salários anacrônico, que é da época ainda do Godofredo, com o seu colega de profissão, o deputado federal Chico D'Angelo, enquanto secretário de saúde, é um plano anacrônico. Então, tanto a Fundação Estatal de Direito Privado, a FESaúde, quanto a Fundação Municipal de Saúde, que tem os estatutários do município, assim como estatutários que vieram do Serviço Público Federal e Estadual, nós temos um problema seríssimo com os recursos humanos. Então, nós estamos correndo contra o tempo para que não tenhamos os leitos, venhamos a ter os leitos, venhamos a ter os respiradores, mas nos faltarem recursos humanos, porque uma boa parte dos companheiros de um quadro de pessoal já antigo estão naquela faixa de risco e precisaram se afastar, alguns dos quais, inclusive, contraíram a doença. Bem como nós sabemos que vários morreram, aqui em Niterói, felizmente, poucos, mas também em Niterói, mas no Rio e nos outros lugares do país, os trabalhadores da área de saúde são a linha de frente e aqueles que mais contato estão tendo com os municípios. Eu queria que Paulo abordasse também a visão que ele tem sobre fila única. Isso tem sido defendido por um monte de gente, em especial da esquerda. A apropriação
do conjunto de leitos sob o comando de uma regulação estadual do gestor pleno, seja no estado ou no município, mas eu gostaria de que a gente pudesse, antes de avançar em outros pontos das iniciativas legislativas nossas e do próprio governo municipal, eu gostaria que você também abordasse como é que está a discussão, nessa discussão leitos privados. Bom, o atual ministro da Saúde é um camarada sabidamente oriundo da iniciativa privada e consultor de assuntos mercadológicos de medicina e de saúde. E ele está fugindo dessa discussão da lista única, etc. Mas, independentemente da visão ideológica que nós tenhamos, do ponto de vista prático, ao olhar a rede privada e pública do Rio de Janeiro, o que você vê de positivo ou de não tão positivo ou de indiferente numa eventual disputa por uma lista única sob o controle do SUS para a alocação de quem precisa, considerando que a maior parte da rede privada tem uma quantidade maior de leitos do que a própria rede pública, mas, em compensação, eles atendem uma parcela da população que é muito menor do que aquele que é atendido na rede SUS. E pior, uma batalha que eu, desde que me tornei vereador em 2001 em Niterói, é uma batalha que eu tenho feito no Conselho Municipal de Saúde. Por que os governantes não conseguem, seja no plano municipal, estadual e no plano federal, articular uma câmara de compensação em relação ao SUS, em favor do SUS e em desfavor dos planos privados? Uma pessoa é atropelada no Rio de Janeiro, atropelada em Niterói, o primeiro lugar que ela vai é uma unidade da rede pública. A vida dela é salva, com todos os recursos que são muito maiores para salvar uma vida, no hospital da rede pública. Quando ela fica boa, se ela tem plano de saúde, ela se dirige para o resto da recuperação no hospital da rede privada, sem que haja nenhuma compensação daqueles que têm plano de saúde pelo uso da rede pública do SUS por essas pessoas. Essas considerações que nós pedagogicamente precisamos fazer com o conjunto da população, aproveitando que ela está prestando atenção na pandemia que deixa todo mundo com medo, mas que ela abra a cabeça para pensar por que nós estamos sendo surpreendidos desta maneira por essa pandemia. Paulo? É verdade, você está falando sobre a fila única, sobre isso aqui. Nós temos um projeto de lei na Câmara que está com enormes dificuldades, você imagina a resistência. A própria Confederação Nacional de Saúde, que é uma entidade dos planos de saúde, da iniciativa privada, mandou uma carta ao presidente da Câmara considerando que ela é inconstitucional, e o projeto da bancada do PSOL, que eu organizei, preparei, e a bancada do PSOL toda participou disso, e é a história de que nós temos que fazer uma fila única. Uma fila única. Ninguém quer tomar o lugar da iniciativa privada que existe. Aqui no Brasil chama-se suplementar, na verdade, né? Ela é suplementar e ela viria para tratar aqueles buracos que o SUS não consegue compor. E o que acontece aqui essa iniciativa privada aqui no Brasil, os planos de saúde, você tem todos os tipos. Tem aqueles planos mais caros que representam um pequeno pedaço. Você tem hoje 25% da população brasileira que tem cobertura de plano de saúde, ou individual, que é muito pouco, quase nada, ou o sujeito paga, ou o patrão paga. Aliás, o patrão paga não, o patrão pega o dinheiro e paga com o dinheiro da sociedade. Mas depois ele pode descontar no imposto de renda. Mas o que acontece é que nós temos, apesar de ter 25% da população, teoricamente seria isso, 25% dos 210 milhões de brasileiros tem plano de saúde. E 75% não tem. Só que desses 25% tem plano, também muitos deles acabam utilizando o SUS. Muita gente trata o HIV, muita gente faz transplante no serviço público, mesmo tendo plano de saúde, e não consegue vai ter o plano. Por quê? Porque o plano de saúde dá direito a isso tudo são muito poucos. É aquele plano de saúde que o cara paga 3, 4 mil reais por mês, no mínimo, para poder ter direito a tudo. A maioria dos planos de saúde não dá direito a nada disso. Existem hospitais aqui na cidade do Rio de Janeiro, que são vizinhos aos hospitais públicos, são hospitais de plano de saúde, que boa parte dos pacientes, quando precisam de CTI, descobrem que o plano não dá direito a isso, eles tentam migrar, tentam a transferência do hospital público, privado para o público. O público acaba recebendo essa grande quantidade. E a divisão percentual de leitos ela é muito injusta, né? Em relação à lei de CTI no Brasil, para atender 25% da população, os planos de saúde têm 56% dos leitos de CTI. E os outros 44% que sobram do poder público são para atender 75% da população. Os números realmente não batem, não dá como suprir isso. Então é necessário, nesse momento,
Quando nós temos, e aí o que acontece? Se nós temos algum leito nesses hospitais públicos, nesses hospitais privados, com vaga, é necessário, não é possível que alguém fique morrendo no banco da UPA com 10, 15 ou 20 leitos vazios na rede privada. Isso é que a gente não pode aceitar. É uma questão humanitária. Ninguém vai roubar os leitos, o poder público vai pagar por esses leitos, pagar aquilo que a Constituição determina, aquilo que o SUS determina. Hoje, por exemplo, eles, aqui no Rio de Janeiro, alugaram leitos públicos, não foi, a fila única não entra, a fila única não passou até agora. E o que acontece? Você não consegue ter o número de leitos suficiente necessário, apesar de sobrarem ainda leitos no serviço privado. A lei estabelece essas diretrizes, a obrigatoriedade do serviço privado informar em tempo real para a central de regulação quantos leitos estão vagos hoje naquela unidade de saúde, quantos leitos estão internados, quantos pacientes estão internados, e isso precisa de uma lei, de uma regulamentação. Acontece que a lei, a princípio, a primeira lei que apresentamos, meu projeto, a Comissão de Constituição e Justiça achou que era inconstitucional. Aí fomos buscar onde eles pegaram inconstitucionalidade. Mudamos aquele artigo. Aí surgiu o segundo problema. Como o projeto é o mesmo, tem o mesmo teor, é uma mudança apenas de artigos, a Comissão de Constituição e Justiça acha que nós, para apresentarmos esse projeto, temos que colher 26 assinaturas dos 51 vereadores da Casa. E aí estamos tendo dificuldade. Boa parte dos vereadores acha que nós estamos querendo invadir, né? Eu lembrei até que nós não estamos querendo fazer o que diziam na eleição lá atrás, quando a Benedita era candidata, você lembra bem disso? E diziam que a Benedita ia pegar o quarto de empregado de todo mundo, não é isso? Ou seja, ia botar a empregada doméstica no quarto da família. Então não é isso que nós estamos querendo fazer. É preservar os direitos. Mas é preciso, nesse momento, o poder público precisa exigir leitos privados, buscar os leitos privados que estão favoráveis. Já está se fazendo o que é necessário, estão expandindo. Até a iniciativa privada aqui no Rio tem ajudando a construir hospitais de campanha, tudo bem. Mas nós temos leitos que não podem ficar parados. Da mesma maneira que não podemos ter leitos públicos fechados, nós temos hoje no Rio leitos públicos fechados por falta de pessoal, por falta do equipamento, nós não podemos ter leitos privados prontos e fechados porque a clientela deles não está cobrindo todas as vagas que existem. Portanto, isso é absolutamente essencial. Eu espero, nós estamos tentando uma manobra na Câmara para conseguir as 26 assinaturas, para tentar apresentar esse projeto. O pessoal da Alerj também já apresentou esse projeto, com algumas diferenças. A nível federal também foi discutido. Mas essa é uma grande dificuldade, que é essa rede de saúde. A rede privada e a rede pública precisam ter mais inter-relações, que não existem. Não existem, nós sabemos isso, desses problemas são anteriores à pandemia, e agora não dá para discutir. Agora tem que pegar, tem que buscar esses leitos privados, de qualquer que seja a maneira, ou com a lista única, ou seja, com a compra dos serviços pelas prefeituras, pelos governos estaduais, é necessário buscar leitos privados para ajudar no momento que é crucial. Eu vi você apresentando a questão do Niterói. Niterói realmente está bem melhor do que nós. São 500 mil habitantes, é verdade, mas nós aqui no Rio também somos mais, somos 6 milhões e meio de habitantes, mas temos a maior rede pública de hospitais da cidade, do Brasil. A maior rede pública. A rede estadual, a rede municipal e a rede federal. O governo federal não tem estado nenhum brasileiro, nenhuma capital brasileira, que tenha tantas unidades de saúde. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 6 hospitais públicos estaduais, mais 3 institutos públicos estaduais, mais 2 hospitais federais universitários. Portanto, é uma enorme capacidade instalada, ociosa, leitos fechados, como é o caso do Hospital de Bom Sucesso, como é o caso do Hospital dos Servidores, como é o INTO, Instituto de Traumatologia, leitos fechados com respiradores parados, porque o poder público federal não contrata gente para isso. Esse é outro crime que acontece hoje aqui. O ministro da Saúde hoje está no Rio. Eu tenho estranho o ministro da Saúde, me parece, a sensação que eu tenho é que o pessoal que começou a discutir, achar que a Terra é plana, foi nessa Terra plana e pegou esse ministro e trouxe para cá. A sensação que eu tenho é mais ou menos essa. Porque ele não diz absolutamente nada. Ele não fala... Ele hoje, aqui no Rio de Janeiro, está visitando... Acabou de visitar agora de manhã o hospital da prefeitura de campanha no Rio Centro, está indo visitar o hospital de campanha do Estado, que é no estádio Sérgio de Barros, no Maracanã. Mas ele deveria ir hoje, era o Hospital de Bom Sucesso, ao Hospital do Andaraí, ao Instituto de Traumatologia, os hospitais federais, que não funcionam, que não colaboram absolutamente em nada para a crise difícil que atravessa
os governos federal e municipal aqui do Rio de Janeiro e dos municípios em volta do Rio. Eu acho que isso aí é absolutamente necessário, leitos privados, e é absolutamente necessário que o sistema federal, os hospitais federais, possam dar condições de trabalho, possam fazer isso. Outra grande briga que nós temos que ter, todos nós do parlamento, é a cobrança aos governantes sobre os equipamentos de proteção individual, porque há muita reclamação, os governos explicam que o material está curto, estão controlando mais, tudo bem, acho que tem que ter um controle, não pode ser dessa maneira, nem todo material é para todo mundo, é claro, determinado material é para quem está lidando dentro das unidades, mas você não pode fazer com que um profissional, como eu recebi hoje uma queixa de uma clínica da família aqui no Rio, como recebi ontem da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, o sujeito que vai fazer uma fiscalização no supermercado, que ele não tem uma máscara, pelo menos uma máscara confiável para fazer a visita. Não é paramentar o camarada como se ele estivesse entubando um paciente, mas pelo menos o mínimo de material de proteção, luvas, máscara, alguma coisa para ele poder trabalhar com tranquilidade. O cidadão que atende numa clínica da família que me reclamava hoje, eles estão na entrada fazendo a triagem, a recepção, a avaliação de quem é ou não, fazendo medida de temperatura. Esses cidadãos tiveram que comprar, eles próprios comprar suas máscaras, porque a direção da unidade não tinha máscara para todo mundo. Isso não pode acontecer. E aqui no Rio, Paulo, nós temos um grave problema, que é o prefeito tem ouvido, sob pressão, a comunidade científica. Ele montou um grupo lá em volta dele, com o pessoal da Secretaria de Saúde, e mais um grupo de chamados notáveis, entre aspas, alguns são até notáveis, outros são menos notáveis, mas estão lá. E a gente ele tem até respondido de uma certa maneira, apesar de ele estar aqui, juntou-se ao Bolsonaro, vai ser candidato à reeleição, parece com a vice dele sendo do partido do Bolsonaro, mas ele tem, de alguma maneira, cumprido parte daquilo que as autoridades estão cobrando dele, como o aumento, a não flexibilização, agora fez um micro lockdown lá em Bangu e Campo Grande, precisa fazer mais, se propõe hoje, disse hoje em entrevista, que vai ter uma reunião à tarde hoje com essas pessoas para decidir se ele faz um fechamento maior, fechamento mais drástico em relação a isso, mas, infelizmente, a irresponsabilidade é muito grande. Nós estamos no meio de uma crise, a secretária de Saúde, que tem problemas enormes, já teve problemas enormes, tinha muitas coisas, mas estava atuando nesse momento até com uma certa responsabilidade, com uma atuação importante, cobrando do prefeito a manutenção de todas essas coisas. A secretária acabou de pedir demissão na sexta-feira, está aguardando apenas a chegada dos respiradores, vai embora, porque o prefeito resolveu, no meio dessa confusão da pandemia, dar uma de Bolsonaro contra Sérgio Moro. Resolveu trocar um cargo da prefeitura, o cargo principal, o cargo de faz compras, o superintendente faz as compras, o cara tem a chave do cofre, ele resolveu trocar sem falar com ela. Demitiu o que estava no lugar e admitiu um outro de fora por indicações, entre aspas, daqueles que comandam a prefeitura junto com ele. Isso ela não aceitou e corretamente pediu demissão. Você imagina o que é uma troca de gestão em plena pandemia. Será mais grave do que aquilo que já existe aqui no Rio de Janeiro. Estamos aguardando esse desfecho, mas, infelizmente, o que nós temos hoje para dizer para a população é que a única coisa que nós podemos garantir nesse momento, que vai adiar os problemas, não vai resolver, claro, mas vai adiar essa crise de falta de leite, é as pessoas fazendo isolamento social. Isolamento social, sempre esquecendo, não é a máscara só que vai resolver. Você não vai botar a máscara, botar luva e mexer no dinheiro, mexer em alguma coisa, mexer no botão do elevador, mexer no carrinho de supermercado, ir no ônibus, segurar e depois botar a mão no rosto para ajeitar a máscara. A máscara é um pedaço da proteção, mas o principal é que cada vez que você tocar alguma coisa, tocou algum objeto que estava na rua, é preciso lavar as mãos, ou com água e sabão, ou com álcool gel. É preciso fazer isso quase que diuturnamente, fazer isso constantemente, quase que mecanicamente, porque você pode estar de máscara e pode estar com a mão contaminada, porque mexeu em alguma coisa que estava contaminada, que está impregnado pelo vírus. Portanto, é ficar em casa, é tentar tomar todos os cuidados de higiene e torcer para que a gente consiga ter uma velocidade de construção de leitos maior do que a velocidade que nós estamos tendo de evitar que as pessoas continuem na rua. Esse percentual de na rua, estava vendo hoje em São Paulo, hoje foi feito, em São Paulo está em 30%. Você imagina o que é que o necessário é em torno de 70% ou mais de pessoas em casa. Em São Paulo fez um teste agora na hora do almoço, estava em 33%. Portanto, o que acontece é que essas pessoas que hoje estão na rua
o resultado do que aconteceu com elas hoje, se contaminando hoje, e algumas vão morrer, isso vai aparecer daqui a 7, 14 dias. Por isso é que a gente tem essa dificuldade de entender os números, além da subnotificação e da falta de testes, que é outro problema grave. O ministro entrou dizendo que queria 40 milhões de testes, nem 1 milhão ele conseguiu até agora. Então, a nossa função como parlamentar é fazer essas críticas, é tentar ajudar a população a entender o que está acontecendo e apresentar algum exemplo para que as pessoas entendam. Fiquem em casa, não saiam de casa, o absolutamente necessário. Vai ter que ir ao mercado, não pode pedir o mercado em casa, tem que ir ao mercado. Está morando em área de risco, onde você não compra, onde não tem supermercado próximo. Tente uma pessoa só fazer isso. Se essa pessoa, quando chegar, tirar o sapato, tira a roupa, bota para lavar a roupa, bota outra roupa, lava as mãos, porque é essencial que isso aconteça. É isso aí. É bom a gente bater um papo com o médico, porque além de defender a política pública de saúde, ele pode também reforçar os ensinamentos que nós todos temos que seguir e orientar. Paulo pega alguns números de leitos na iniciativa privada e leitos da rede pública e mostra algo que precisa ser objeto de reflexão, não agora. Essa pandemia vai deixar muitas lições. Eu acho que vai deixar, inclusive, lições para a humanidade, o que ela faz com o planeta e o que ela possibilita com as agressões sucessivas ao planeta, as mutações que já são naturais entre os vírus, mas que são aceleradas, quem sabe, só a ciência pode responder, com as agressões ao meio ambiente, o desequilíbrio, tanto no planeta como um todo, como também nos microsistemas. Mas a colocação da diferença entre leitos privados e leitos públicos é decorrente de um país que age com a maior naturalidade na consideração de algo que, para o nosso partido, o PSOL, assim como para outros partidos do arco de aliança que o PSOL se aproxima, para nós, saúde e educação não são mercadoria. E, portanto, ao não considerarmos saúde e educação como mercadoria, e sabendo que saúde custa caro, manter a vida custa caro, e não custa caro apenas no Brasil, custa caro em todos os lugares do mundo. Em países como a Bélgica, a Suécia, a Finlândia, você paga de previdência e de imposto de renda de 70% a 75% do seu salário para cobrir educação pública de qualidade de graça, bancada pelo Estado, e saúde pública de graça, bancada pelo Estado. E os 25% a 30% que lhe sobram, dá para você viver uma vida com dignidade. Nós não temos isso para a maior parte do povo brasileiro. A discussão existe uma medicina olhada enquanto mercadoria, enquanto algo que pode ser negociado com quem tem dinheiro no bolso, e uma medicina que é pública para atender a maior parte da população, inclusive aqueles que, de vez em quando, como disse o Paulo Pinheiro, precisam da rede pública. Agora, em Niterói, por exemplo, vários esforços estão sendo feitos para, além de defesa e proteção à vida e a proteção daquela parcela da população mais vulnerável, com auxílios emergenciais de renda mínima, de cartões de alimentação, etc., etc., para os quais as iniciativas dos vereadores, inclusive as da bancada do PSOL, se somam às iniciativas do governo para proteger. Mas, além de proteger os mais vulneráveis, algumas iniciativas do governo, no sentido de ajudar na sobrevivência durante esse período de inatividade econômica, ajudar as próprias empresas. Tem um programa em que o governo municipal aloca recursos para pagar, foi modificado ontem na Câmara, micro e pequenas empresas de até 40 empregados terão até 9 empregados com os custos bancados pela Prefeitura de Niterói, o que dá um alívio, um suspiro nas micro e pequenas empresas. Tem um outro programa, que é um fundo gerenciado por instituições financeiras, em que as empresas podem pegar, dependendo do seu porte, podem pegar até 250 mil para ajudar em capital de giro. Ora, um governo que se preocupa com essas empresas e que verifica a necessidade, sim, de, se não é fazer um arresto, se não é fazer desapropriação, ninguém quer invadir, pelo menos agora, durante a pandemia, as propriedades privadas dos hospitais privados. Mas, em nome da saúde, qual é o problema de alocar recursos financeiros, ainda mais numa cidade como Niterói, que é a segunda do Brasil, atrás apenas de Maricá, com recursos de royalty, Paulo Pinheiro? Niterói
a segunda arrecadação de royalties do Brasil, sem que o povo brasileiro questione o porquê que nós temos esse privilégio. É porque a Bacia de Santos está aqui na cara de Niterói. E a gente recebemos esse ano da ordem de 1 bilhão e 600 de royalties. Boa parte dos recursos de royalties que não podem ser aplicados com recursos humanos estão sendo gastos para sustentar os programas econômicos de proteção à saúde em Niterói. Tudo fonte 108 e fonte 208. Qual é o problema de você, adicionalmente, chamar os hospitais privados? Eu quero saber se o leito Covid no hospital privado custa 6 mil ao dia e o hospital arrendado da região oceânica, segundo as contas do governo, está saindo o custo do leito dia 2.300. Mas é evidente. Eu estou contratando leitos e recursos humanos para não obter lucro. O camarada do hospital privado, ele tem um overhead na administração do hospital dele e ele exerce uma atividade lucrativa. Então, ele cobrar 6 mil, enquanto o governo municipal diz que ele pode, no leito público, ter um custo diário de 2.300, nós sabemos que essa é a realidade do capitalismo. Isso não impede, entretanto, que eu tome, sob o controle de uma lista única administrada pelo gestor pleno do território, e discuta o ressarcimento, discuta a grana, o reembolso para eles depois. O que eu não posso é ficar numa discussão, é muito caro, e eu não faço. Então, eu acho que essa discussão é muito importante, mas ela precisa ganhar. Nós sabemos que tem sabemos que temos um lobby, um dos maiores lobbies do Congresso Nacional de plano de saúde. O IPEA recentemente fez um estudo dizendo que eles tiveram, IPEA, que não é um órgão do PSOL, não é da Conlutas, da CUT, do PT, de ninguém. É o Instituto do Governo Federal, fez um estudo mostrando que de anistia, perdão, de dívidas, os planos de saúde acumularam 200 bilhões. E agora nós assistimos o Paulo Guedes fazer discussão sobre o que quer ou não de economia vai emprestar de recursos federais aos municípios e estados, desde que congele salário de funcionário público durante 18 meses. Então, dá uma colher de chá enorme, protege os interesses do capital empresarial, inclusive na área de saúde, e depois fica discutindo com dedo e com todos os cuidados se faz ou não uma lista única. Mas, Paulo, olha só, tem várias perguntas que o pessoal que está nos ajudando nessa live está querendo fazer. O Júlio, ele vai coordenar a colocação de perguntas para mim e para você, para que nós possamos aproveitar esses últimos cerca de 20 minutos dessa live, que espero que, se necessário, nós façamos outras, mas tem algumas perguntas que eles vão dirigir a nós dois, sem prejuízo de você querer fazer alguma... Não, tudo bem. Vamos seguir as perguntas, depois a gente faz no final algumas coisas. Tá. O vereador Paulo? Sim, senhor. O Orlando, ele quer saber o que você acha. Paulo Pinheiro, porque são dois Paulos, né? O Orlando Roberto, ele quer saber o que você acha da visita do ministro da Saúde no Hospital de Campanha do Rio Centro. Mas eu acho que, para sintetizar, enquanto o ministro está visitando o Hospital de Campanha no Rio Centro, que é um hospital municipal, a gente vê as unidades federais abandonadas. Não tem nenhuma atenção especial para o Hospital Geral de Bom Sucesso. Queria saber o que você acha disso. Você acha que o foco agora do governo federal não seria dar ênfase para os hospitais federais e deixar um pouco a politicagem de lado? Eu até já falei sobre isso antes, sobre a visita do ministro, que veio da Terra Plana para aqui, para o Rio de Janeiro. A necessidade do ministro hoje aqui no Rio de Janeiro seria os hospitais federais. Ele explicar como ele pode fazer para o Hospital de Bom Sucesso atender, como é que ele pode botar recurso humano no Hospital de Bom Sucesso, está tudo pronto? Recurso humano, como é que ele vai fazer? Contrato emergencial? Ele pode fazer isso. E o que eles fizeram? Pediram à prefeitura para fazer isso. Ele precisa visitar o Hospital de Traumatortopedia, o Instituto Nacional de Traumatortopedia, para saber por que lá tem tantos leitos de CTI prontos, tantos respiradores parados, e não tem pessoal necessário, por que lá não se interna, não se faz uma ala só de coronavírus para atender essas pessoas, já que o número de pessoas com caso ortopédico nesse momento não deve ter aumentado tanto do que era antes. Mas por que ele não opera aqueles que têm que ser operados lá, e por que esse setor ele não empresta para se fazer um trabalho de coronavírus? Saber por que o Hospital da Lagoa, o Hospital de Ipanema, o Hospital de Bom Sucesso, o Hospital do Andaraí, o Hospital Cardoso Fontes em Jacarepaguá, por que esses hospitais
não recebem o pessoal necessário e não se ajustaram às políticas estadual e municipal em relação a isso. Eu acho que a visita do ministro serve para isso. Eu não sei se o ministro vai poder responder a isso, mas é essa que era... Ver o hospital de campanha está muito bonito, vir aqui fazer campanha na inauguração do hospital do Maracanã é ótimo, mas ele precisa inaugurar os hospitais dele, que estão inaugurados há muitos anos e não funcionam. A gente vê que o governo federal parece que não está muito incomodado com o que está acontecendo, né? Não, Bolsonaro... inclusive, eu estou preocupado se o ministro vai voltar para Brasília ou se ele vai ficar aqui. Se ele não voltar para Brasília, vai perder o churrasco do presidente no final de semana. É um absurdo. Pessoas morrendo e o Bolsonaro dando churrasco, né? Paulo Eduardo Gomes, agora. O Daniel Ferrari perguntou: Niterói tem feito a quantidade prometida dos testes? A gente vê que os países que estão saindo, diminuindo a curva, são os que mais estão testando também. Como é que está Niterói com relação aos testes? Bom, depois o Paulo pode até informar complementarmente, porque tem diferença de natureza técnica na finalidade dos testes que existem no mercado. O governo do município de Niterói adotou uma política absolutamente correta. Os primeiros lotes com 40 mil testes, e aí eu não sei exatamente, porque eu não tive tempo de ver, é teste rápido, é teste que pega, aquele que exige laboratórios de análise. Só tem um laboratório público no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é LACEN. E nós estávamos, inclusive, defendendo, num projeto de lei na Câmara, que fossem ampliados os convênios com a Universidade Federal Fluminense para transformar um dos laboratórios que nós temos aqui no Hospital Universitário Antônio Pedro como base de aumentar a nossa independência na realização de mais testes, esses que exigem mais tempo para obter o resultado. Mas a prioridade adotada é absolutamente correta. Eu não quero fazer teste, primeiro eu não tenho Covid. Se eu tiver, eu acho que quem primeiro tem que fazer é enfermeiro, é médico, é aquele que está na frente de batalha e que já perdeu. Nós já perdemos mais enfermeiros do que a Itália. Enfermeiros no Brasil já perderam a vida mais do que os enfermeiros perderam a vida na Itália. E eu peguei uma estatística que me veio à cabeça exatamente na semana 12 de maio, que é comemorado o dia 12 de maio próximo agora, porque esse dado é relevante para nós. Então, a testagem está sendo feita, foi comprada uma quantidade significativa de testes, e a intenção do governo Rodrigo, o governo Rodrigo tem monitorado as iniciativas. A partir das iniciativas da China, foram vários encontros que ele fez questão de dar publicidade com o cônsul da China no Rio de Janeiro, para discutir e estudar com a equipe da Secretaria de Saúde, que é uma equipe dedicada, apesar de todos os problemas de precarização da mão de obra, todos os problemas que tem, a dedicação dos médicos e enfermeiros da rede pública de Niterói é elogiável. E essa equipe teve contato com médicos e com cientistas chineses e trouxe para Niterói, Daniel, um conjunto de iniciativas importantes. A cidade está sendo sanitizada com o tal quaternário de amônio de quinta geração. A própria Câmara Municipal teve todas as suas instalações sanitizadas para que nós, eventualmente, façamos, uma parte está em casa, façamos sessões com alguns vereadores presencialmente falando. Então, esses testes chegarão à população. Nós tivemos uma quantidade comprada no primeiro lote de 40, de um total de 80 mil, se a minha memória não está me traindo, 80 mil testes, e aí a natureza desses testes, Paulo depois ajuda complementando, mas, com certeza, se você considerar que nós tivemos 500 e poucos casos confirmados, está muito longe da quantidade de pessoas que podem ainda ser infectadas e que a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde terá que se valer para fazer uma testagem que nos ajude a acompanhar e seja suporte à tomada de decisão pelos governantes. O grupo de cientistas do Nordeste, não sei se o Paulo assistiu isso ontem, o grupo de cientistas do Nordeste fez uma base informacional em tempo real que coleta os dados de propagação, de concentração, de aglomeração nas regiões metropolitanas, Salvador, Recife, Fortaleza, que são os momentos de tomada de decisão para o gestor, onde ele tem que deslocar a guarda municipal para convencer de que tem que acabar com a aglomeração, que tem que ter afastamento, essas coisas que estão sendo instrumentos de engenharia artificial, de inteligência artificial, etc., esses instrumentos têm sido importantes nessa gerência. E os testes em quantidade em Niterói, acho, e olha, quem está falando aqui é alguém extremamente crítico à gestão municipal,
mas eu tenho, pelo volume, nós temos aqui um extrato dos contratos, ainda incompleto, dos contratos feitos pela Secretaria de Saúde, e nós temos uma quantidade de insumos necessários para rapidamente organizar a testagem da população de tal modo que a estatística seja confiável para a tomada de decisão. Passo para o Paulo para ele explicar rapidamente, Paulo, por favor, a diferença entre esses testes que existem. O principal problema do teste, o teste rápido, ele é menos efetivo, menos seguro do que outro teste que você mede IgG, IgM, ou seja, você tem mecanismos diferentes. Depende, ele pode dar falsos positivos, falsos negativos, ele depende de quando ele é feito, depende de quando começaram os sintomas. Então é muito complicado, tem que ser num período, até uma semana, começou o sintoma, naquele período, a partir daquele tal dia. Isso é um problema para os testes rápidos. E o outro teste é mais demorado, o teste exige um trabalho laboratorial maior, mas é necessário ser feito, porque quando você hoje, já pensou se você faz um teste e diz que o sujeito não está contaminado, um profissional que está sem sintomas, mas resolveu fazer o teste, ele não está contaminado, ele vai trabalhar e está contaminado, ele vai estar sendo autorizado a contaminar as pessoas. Por isso, é necessário um cuidado maior em relação à testagem. A testagem é muito importante, mas com o teste que dá garantias de que você tem muita chance do resultado, ou a maior parte das chances do resultado estar correto. E isso, o teste rápido, não é esse teste que faz isso. É apenas um teste que faz uma avaliação mais rápida sobre isso. Muita gente aí falando, vindo as perguntas correndo. Tem mais alguma pergunta, Júlio? Alguma coisa mais para perguntar aí? Eu vou querer responder um tempinho para responder a pergunta do tal lockout de Rodrigo em Niterói. Isso é relevante para que nós possamos dialogar com a população. É uma medida complicada, necessária, porém complicada, e que precisa ser gerenciada com muito cuidado, sob pena de gerar uma grande confusão pelas razões que no final eu vou expor. Correto. Eu acho que você pode falar sobre isso, que foi uma decisão tomada ontem na Câmara, não é isso? E aqui no Rio de Janeiro não temos ainda, na cidade do Rio de Janeiro, não temos ainda nem o prefeito, nem o governador ainda tomaram essa decisão, continua fazendo micro-lockout. Fizeram agora no calçadão de Campo Grande, no calçadão de Bangu, mas algo que não é isso. Nós precisamos que as pessoas em todos os lugares não saiam de casa, é preciso uma atuação mais forte. A nossa grande preocupação é que isso também não pode ser feito. Se algo que nós conversamos pouco aqui, que é a questão da proteção às pessoas, dos recursos. Nós aprovamos lá aqui na Câmara do Rio, um projeto de extensão do cartão Família Carioca, ou seja, aumentar um colchão de proteção para aqueles informais, para aqueles que perderam a condição de ganhar dinheiro, de ganhar seus salários durante esse período, e possam ficar isolados, porque muita gente não fica isolada porque não tem dinheiro para comer. Então tem que sair de casa para buscar recursos para fazer isso. Então essa proteção que o governo federal, com seus R$600, criou mais problemas até do que outra coisa, com essa grande contaminação que ele fez na porta das agências da Caixa Econômica. Nós precisamos, para fazer esse local, é preciso que as pessoas, para ficarem em casa, que elas tenham a proteção dos governos. É o momento do governo gastar o seu dinheiro na proteção da população, na proteção daqueles chamados invisíveis, daqueles que nunca apareceram, que agora chegamos à conclusão, são 30, 40 milhões de invisíveis que estão por aí. É preciso que governo federal, governo estadual e governo municipal tenham essa sensibilidade, de proteger aqueles que não têm como receber dinheiro para não trabalhar. Que essa é a realidade. Nesse momento, o governo tem que pagar para as pessoas não trabalharem. Não importa o que vai acontecer depois, não importa se vamos ter depois uma situação econômica mais complicada, mas nesse momento é o momento em que é necessário gastar dinheiro público na proteção daqueles que perderam o seu emprego, que perderam as suas... nem emprego, perderam a condição de ganhar dinheiro. É o sujeito que está na rua vendendo alguma coisa, é o sujeito que faz trabalhos individuais, a manicure, cabeleireiro, é o garçom do restaurante. Essas pessoas todas perderam o seu dinheiro. E eles não podemos cobrar deles um isolamento, quem é que vai garantir que eles vão receber o dinheiro? Vão ficar isolados sem comida em casa? Então é necessário, esse pensamento, que é um pensamento que hoje é necessário que seja cobrado uma atitude dos governos em relação à proteção econômica daquela população que precisa ficar em casa e perder o trabalho ou não pode trabalhar naquilo que fazia antes, nesse momento.
Eu quero aproveitar que eu recebi a informação dos companheiros que estão na retaguarda organizando esse encontro dos dois Paulos, para fazer um comentário adicional antes de entrar no lockdown. Não é isso que o Paulo falou, não é uma coisa que esteja sustentada numa visão ideológica de mundo. É evidente que nós temos uma ideologia e um modo de olhar o mundo. Mas... O governo americano não tem essa ideologia e está fazendo isso, né? Exatamente. O Trump chegou lá e botou 3 trilhões de dólares para a população. Fez isso. E antes disso, em 2008, naquela crise anterior, ele salvou bancos com o aporte de recursos do Tesouro americano e defendeu a General Motors, se eu não me engano, ou a Chrysler, não sei qual das montadoras que estava numa crise financeira, para que ela continuasse empregando, sobrevivendo. E fazendo isso na maior tranquilidade. O capitalismo se protege para defender o capital. Cabe a nós defender as pessoas, defender os CPFs. Porque ontem nós assistimos uma cena bizarra do presidente da República invadindo o Supremo. Invadindo o Supremo ostensivamente, de maneira assintosa, e pior, levando seu filho, que é objeto de investigação no Supremo. Naquela mesa estava o Flávio Bolsonaro, olhando o tempo todo para o Toffoli, acompanhando o seu pai numa palestra filmada sem autorização dentro do Supremo Tribunal Federal, de uma família que já teve um deputado federal que disse que para fechar o Supremo precisava de um cabo e um soldado, e um jipe. Então, essa ajuda não é absolutamente nada. Não existe economia sem pessoas. Aliás, a pandemia está mostrando que sem o Estado não acontece absolutamente nada em relação ao interesse público. É o Estado o provedor das condições para que haja sobrevivência na sociedade. Não tem empresário que consiga ter sucesso empresarial, não tem um engenheiro como eu que construa ou projete um prédio, se não tiver um trabalhador que quebre a brita, que mexa o cimento, o armador que faça o vergalhão da pilastra, etc. Não existe isso. É do mundo do trabalho que nós geramos, pelo trabalho, a riqueza. É evidente que os empreendedores, os organizadores da mão de obra que têm uma capacidade especial de fazer isso, o façam. Mas ou eles têm que fazer isso a serviço do povo e não se servindo do povo. O lockout. Essa é uma medida complicada e como a gente vai ter um tempo, depois o Paulo comenta também, o lockout dá a nós, democratas, ainda mais num ambiente de autoritarismo que nós estamos vivendo no Brasil, dá a possibilidade de que o lockout seja interpretado como algo agressivo, uma violação ao direito de ir e vir individual que cada um de nós tem. Ora, como é que você vai impedir de eu ter que ir aonde eu quero ir? O problema é que nós estamos nesse momento, e não tem lockout estrito centro em Niterói, depois eu vou explicar por quê. Não tem sentido que os interesses coletivos de uma sociedade bem maior, eles tenham que ser submetidos ao interesse individual de quem quer que seja, inclusive o meu e do Paulo Pinheiro. Os interesses da coletividade e os interesses que estão ao lado de salvar as vidas das pessoas, para que os sobreviventes dessa pandemia, sejam eles empresários ou sejam eles trabalhadores, possam, com o trabalho e com dedicação, soerguer a economia que nos apoia. O Ciro Gomes, no outro dia, que estuda adoidado os números da economia, estava dizendo que se a queda do PIB for 6%, já está de bom tamanho, porque nas contas dele, Ciro Gomes, vai chegar a 12%. Mas e daí? Se chegar a 12%, mas a capacidade ociosa da planta industrial brasileira, que está ociosa há muito tempo, e não é por causa da pandemia, porque, na realidade, o lucro a qualquer preço, independentemente de ampliar a base e a riqueza e a distribuição da riqueza no Brasil, para que as pessoas possam consumir a tal ponto de ter um nível mínimo de dignidade na vida. Pois bem, a defesa da economia é importante, está sendo feito em Niterói. Inclusive, estamos ampliando, acabamos de votar ontem a ampliação de um programa que estende de 19 o tamanho de empregados de uma determinada empresa para 40 micro e pequenas empresas, com a possibilidade da prefeitura pagar uma parte da folha de pagamento. Isso é ajudar a manutenção, o respirar do CNPJ, ao mesmo tempo que está ajudando o respirar e a continuidade da respiração do CPF.
Esse negócio de ficar falando... Você viu lá o Paulo, ele dizia... O CNPJ da UTI, aí aprendeu lá com... Perdemos 2.000 CNPJs. Perdemos 1.000 CNPJ. E quantos CPFs nós já perdemos no Brasil? Entre os CPFs, por trás de um CNPJ, tem CPFs que já perderam a vida. Exatamente. Tem CPFs que perderam a vida, que são mais importantes, tenham eles CNPJ ou não. Mas o local de Niterói, o que acontece? Como eu disse lá inicialmente, essa mensagem foi aprovada ontem na Câmara e foi alardeada. Rodrigo tem elementos de condutas elogiáveis e defensáveis, nós temos apoiado todas, mas ele sempre objetiva, eu não estou dizendo que seja ilegítimo, que a iniciativa tomada ela seja propagandeada como a primeira do Brasil. É a primeira do Brasil que fechou a praia, e é bom que tenha fechado a praia. É a primeira do Brasil que duas iniciativas, uma iniciativa importante do Rodrigo aqui no governo municipal, ele pegou os CIEPs que deveriam estar sendo usados para a escola, estavam lá parados, foram municipalizados, e transformou em ambiente de quarentena. Para quem? Para aquelas populações de comunidade que, tendo dificuldades para o isolamento social, possam se dirigir a um lugar que tem enfermeiro, tem médico, tem assistente social, tem psicólogo, e possam guardar em quarentena longe das comunidades. São 2 CIEPs, não me lembro de cabeça quantas pessoas podem ficar em quarentena, mas é uma iniciativa importante também. Mas voltando, o que aconteceu? No início do processo, nós tínhamos da ordem de adesão entre 65% e 70% da população de Niterói ao distanciamento social. Esse número está caindo. Apesar da instalação de novos leitos com respirador está crescendo no ritmo maior do que a expansão da doença na cidade, o Rodrigo está preocupado, e nós também estamos preocupados, com o relaxamento desse distanciamento. E aí, votar a favor dessa mensagem não foi dizer que foi com facilidade. Estou, inclusive, recebendo críticas de autoridades do judiciário, inclusive. Niterói é uma cidade muito pequena, nós temos amigos juízes, nós temos amigo promotor, e chama, Paulo, como é que você botou nisso? Privação de liberdade, etc. Aplicar multa numa população já sofrida, essa é uma discussão, portanto, que foi complicada, o pessoal votar a favor. Mas o pessoal votou a favor com algumas condições e vamos monitorar, já estamos começando a monitorar e escrever textos de contribuição ao prefeito, que são, na minha opinião, de radical orientação da Guarda Municipal, que serão os agentes de fiscalização do distanciamento, para que, para além do cacetete na farda, tenha um bom palavreado, tenha um bom contato com as pessoas. Eu, por exemplo, recebi uma série de demandas, Paulo, do seguinte tipo. Porra, Paulo, meu pai e minha mãe estão com Covid e moram sozinhos. Eu e a minha irmã nos revezamos, saímos da nossa casa para ir lá. Onde já se viu, eu estou andando em direção à casa da minha mãe, e aí um guarda diz para eu voltar para casa. Eu vou sair na mão com ele, porque eu vou para a casa da minha mãe. Então, você tem várias nuances nessa discussão que precisam ser adequadamente adotados exatamente por aqueles que são os agentes públicos, guardas municipais, que são treinados para reprimir camelô contra a nossa vontade, que são usados por uma série de atividades que não são obrigatoriamente a defesa do patrimônio público e a defesa da vida do cidadão quando ele está nos logradouros da cidade, e estão sendo desviados, eu não estou dizendo que eles não devam ser, mas eles estão sendo desviados por uma ação pedagógica. Tem professores formados na Guarda Municipal? Tem. Esse que estudou pedagogia, que veio de uma faculdade de educação, ele provavelmente terá uma abordagem adequada, mas são todos. Tem pessoas que foram para a Guarda Municipal porque tinham 2 metros por 2 metros, armários, imaginando que, num determinado momento, vão sair no pau com um bandido na rua, etc, etc. Então, eu acho que o mais relevante é isso. A abordagem será uma abordagem compromisso do prefeito. O tal lockout, entre aspas, vai começar segunda-feira. A abordagem será pedagógica, será o convencimento, abordar as pessoas e perguntar, você vai para onde? Se você não vai para o supermercado, se você não vai para um posto de saúde, se você não vai para um pet shop comprar alimentos, que são aquelas atividades que foram liberadas, tá? Vá para casa. O primeiro momento não é multar, e eu espero.
porque senão nós estaremos do lado das pessoas que estejam sendo violentadas pelo arbítrio de uma medida que, de certa maneira, embute arbítrio por parte do governante. As multas serão, se houver, se a tarefa de convencimento não lograr êxito a atitude a iniciativa do prefeito, essas multas, se ocorrerem, reverterão para o Fundo Municipal de Saúde, que é também simbólico, porque os recursos do Fundo de Saúde estão sendo, todos eles sustentando o combate à pandemia, vêm de royalties de petróleo, que são ainda abundantes em Niterói, mas aquele que trabalha fora, meu filho, a primeira coisa que meu filho ligou, Paulo, foi perguntar: papai, segunda-feira eu tenho que ir ao Rio, ver um cliente para trabalhar, não vou poder ir ao Rio? Claro. Se você for abordado na rua, você vai dizer: meu amigo, eu trabalho no Rio, vou para o trabalho. Quem trabalha vai ter os argumentos necessários para dizer: espero, ao guarda municipal, eu vou ao trabalho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nós teremos uma tarefa, numa medida que, de certa maneira, introduz elementos de arbítrio. Lembra, na época da ditadura, Paulo Pinheiro, que um guarda de trânsito tinha capacidade de olhar para a cara da gente e dizer: está preso? Esteja preso? Eu sou a autoridade? Então, neste ambiente incentivado por um presidente da República absolutamente propagador do ódio, da intolerância, e de que tudo tem que ser resolvido no braço, neste ambiente, uma medida como essa adotada pelo Niterói, que não vai impedir as pessoas de trabalharem e ir para o Rio trabalhar. As pessoas de São Gonçalo, e são muitas, Paulo Pinheiro, que moram em São Gonçalo e trabalham em Niterói, ou moram em Niterói e trabalham em São Gonçalo, inclusive trabalhando na área de saúde. Tem pessoas de São Gonçalo, na janela de tempo que foi aberta aqui para os consultórios médicos e de dentistas, várias pessoas que moram em São Gonçalo se tratam com dentistas e médicos de Niterói. Elas vieram de lá para cá. Então, essa medida que pode ter caráter e pode trazer resultados não defensáveis por nós, ela vai ter que ser monitorada, mesmo que de home office, ela vai ter que ser monitorada para que o direito das pessoas não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Você está dizendo, essas medidas, a gente estava discutindo ontem com o pessoal da Fiocruz, também numa reunião da bancada estadual e da bancada municipal do Rio de Janeiro, e se discutia exatamente a preocupação dessa intervenção mais dura, exatamente como a população mais pobre será tratada. Isso é a grande preocupação, não temos dúvida que é isso aí. Então, 3 pontos a gente estava discutindo como essenciais para isso, para você fazer esse lockdown, essa atuação, essa briga, essa obrigação das pessoas ficarem em casa. Você tem que ter 3 coisas mínimas. Você tem que ter a renda mínima garantida, a segurança alimentar e os direitos humanos. Essas 3 coisas são essenciais. Qualquer governo, Rodrigo Niterói, ou Crivella aqui no Rio, quem fizer isso, nós vamos ter que cobrar esses fatos. E aí é pedir também, trazer mais as pessoas para trabalharem nisso, mais as organizações que trabalham na sociedade, as associações de moradores, líderes comunitários, as pessoas, para que elas ajudem também nesse trabalho de explicar por que isso está acontecendo, né? Não vamos querer fiscais do Sarney, não é isso. Nós queremos pessoas para poder ajudar, né? Não é fiscal do Sarney. Exatamente. Se achava fiscal do Sarney é para a porta do supermercado. Não é isso, não. Nós queremos é que as pessoas ajudem nesse momento. Não é pegar, por exemplo, o desespero. Eu imagino o desespero de alguém descendo de uma comunidade carente aí de Niterói e vai para trabalhar e a guarda municipal aí diz: não vai trabalhar. Não pode trabalhar, não pode sair daqui. O sujeito vai brigar, vai ter briga, claro. Então é preciso que se prepare muito bem as autoridades e que se misture as autoridades que vão fiscalizar isso, pessoas da própria comunidade, pessoas da sociedade que possam ajudar a explicar que essas coisas têm que ser feitas dessa maneira. Agora, como é que eu vou explicar para um cara? Só vou poder explicar para um cara desse que quer trabalhar se eu disser para ele: você vai ter que ir à prefeitura buscar essa renda que você tem direito. Você vai poder ir na Caixa Econômica buscar o dinheiro que você tem direito para isso. Ou você vai ter que buscar o seu cartão família, seu cartão, ou qualquer desses recursos financeiros que hoje tem que ser muito mais rapidamente liberados para que as pessoas possam comprar, ficar em casa e poder comprar no armazenzinho do lado da casa dele, não digo nem ao supermercado, mas no armazém perto da casa dele, comprar os recursos para que ela possa alimentar a sua família. É uma grande preocupação, Paulo, que nós estamos num momento muito difícil. Eu vejo essa crise como... Nós não seremos mais a mesma coisa, não tenha dúvida. Nós, não, do legislativo, do executivo, cidadão comum,
a amizade entre as pessoas, a maneira efusiva do latino em se abraçar, nós não seremos mais iguais ao que éramos antes. Espero que nós sejamos melhores, porque é possível, de alguma maneira, passar por isso. E como é uma pergunta que muita gente me faz, provavelmente muita gente que está nos assistindo vai fazer. Quando vai acabar isso? Quando é que eu vou poder voltar para a rua? Nós temos que entender, não podemos ir atrás da propaganda enganosa que os políticos muitas vezes fazem isso, os políticos do Poder Executivo fazem muito isso. Não há nenhuma garantia, né, de que você daqui, o pico da crise aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro todo, o pico será em maio, junho, em julho já vai começar a descer. O que significa isso? Para as pessoas, se tiver 70% da população que já teve contato com o vírus e que já produziu anticorpos para esse vírus, mesmo essas pessoas, os cientistas no mundo inteiro não têm garantia de quem já foi infectado que estará com imunidade garantida para não transmitir mais a ninguém. Portanto, nós vamos ter que ter muitos recursos diferentes. Hoje eu estava vendo um filme, acho que era no Reino Unido, uma reportagem, as pessoas foram liberadas das praças e os bancos de jardim estavam marcados nas duas pontas do banco, espaço para sentar, o resto vazio. Um restaurante em outro país da Europa, montaram um restaurante na beira de um lago lá, uma casinha para 2 pessoas sentar no restaurante, uma janela onde o garçom se via com uma tábua enorme, botava comida lá na frente, todo mundo mascarado, todo mundo com a proteção. Ou seja... Mesas separadas por vidro. Mesas exatamente. Exatamente, o garçom entrega ali. Como tem agora uma lei aqui aprovada no Rio, uma autorização da prefeitura, que foi para as feiras livres, para a venda do pastel com caldo de cana. O lugar aqui na Feira Livre, no Rio, que vende pastel, tem que ter um plástico na frente com um buraquinho para o cara pagar e receber a comida por baixo, para não ter contato. Essa nossa relação vai ter que mudar, porque nós não vamos ter garantia de que em setembro, em outubro, podemos andar tranquilamente na rua que ninguém vai se infectar. As pessoas do grupo de risco, por exemplo, quando é que nós vamos poder, nós temos mais de 60 anos, quando é que nós vamos poder ir para a rua com calma? Não sei quando. Não sei se nós vamos poder participar das coisas comuns como estão agora. Então, é preciso que a gente tenha muita tranquilidade, muita calma, porque o que está acontecendo agora, essa luta desenfreada com tudo, com lockdown, com tudo, para que não saiam na rua, não é que você vai ficar em casa e está garantido, não é isso. Você está fazendo isso para evitar que a curva de contaminação aumente, porque se essa curva aumentar mais, agora já não está dando para todo mundo. Nós precisamos ter o número de infectados que seja possível ser atendido na rede pública. E não vai acabar o número de infectados agora ficando em casa. Nós só estamos adiando esse problema para que possamos ter maiores condições, até que chegamos... Quando resolve isso? Só vai resolver de verdade isso de tiver uma vacina. Uma vacina que claramente imunize as pessoas e que as pessoas não tenham a doença. Porque essa doença trouxe outras grandes modificações na medicina. Isso não é somente um problema pulmonar, não é somente o pulmão que está afetado. Outros órgãos, esses pacientes graves, 5%, 10% de pacientes graves que precisam de CTI, eles precisam não somente do respirador. O que acontece? O sangue dele tem alterações, a coagulação do sangue tem alterações. O sujeito começa a produzir coágulos, trombos que vão para o cérebro. O cara tem acidente vascular cerebral, teve gente com derrame, que não sabia por que teve derrame, teve a pressão alta, não, foi alguma coisa caracterizada pelo vírus. Nós estamos tendo pessoas, depois de terem melhorado o quadro, terem paralisias faciais, com alteração do vírus, causando paralisia facial. Quase todos que vão para o CTI têm uma lesão renal gravíssima, precisam fazer diálise dentro do CTI. Portanto, é uma doença muito grave e que agora é que está começando a se descobrir o que ela causa, para se descobrir como tratar. Então, quando você entra para o CTI, você não vai para receber um remédio para o Covid, não tem remédio para o coronavírus. Você tem remédio para você ter condições de vida, para o seu pulmão funcionar, para o seu rim funcionar, para você não ter distúrbios, trombos espalhados pelo corpo. Isso é o que o CTI faz para esse tipo de paciente. E essa gravidade é que nos faz ter essa ênfase, discutir, mesmo sabendo que há um problema econômico, mesmo sabendo que há desemprego, né? Mesmo sabendo isso, nós precisamos que as pessoas não saiam à rua, porque aí não só vai ficar desempregado, esse não vai ter nem desemprego para ele, ele vai perder a vida. Por isso é que nós temos com ênfase, nós estamos chegando já, acho, no tempo final da nossa reunião aqui hoje, estamos com 1h20 de papo, parece que foi agora, estamos com 1h20 de conversa. Que a gente entenda o seguinte:
nesse momento, vamos entender que é preciso ficar em casa, mesmo ficando em casa, cuidado com aquilo que vem de fora, cuidado com o que a gente recebe de fora, cuidado com o elevador, se tem elevador na sua casa, cuidado com o vizinho que está do seu lado, na sua comunidade, a sua casa é muito próxima da outra, tente explicar, tente o máximo de higiene possível. Não conseguiu álcool gel, tem que buscar um álcool gel em algum lugar. Água e sabão, não precisa ter álcool gel, água e sabão resolve o problema, sabão de coco resolve o problema, mas é preciso que a gente entenda que, nesse momento, a única coisa que a gente pode fazer de imediato, a única coisa que a gente pode tentar garantir que você não vai ficar doente, não vai morrer, é ficando em casa. E isso é necessário. Agora, as autoridades precisam entender que, para essa pessoa ficar em casa, você tem que dar condições a ela de ficar em casa. E essas condições só quem pode dar hoje é o governo. Certo, Paulo? Ok. Essa expectativa na resposta a uma pergunta que todo mundo faz é quando a gente vai poder ser livre para voltar à vida de antigamente. Eu acho que a vida nunca mais será igual. São mudanças de hábito, são padrões comportamentais que vão ter que ser alterados em função de algo invisível que veio e se sobrepôs sobre ricos, sobre pobres. É o que você está dizendo, desculpa só te interromper, o que aconteceu alguns anos atrás com a AIDS, né? Sim, sim. Na nossa juventude, né, a grande preocupação do jovem sobre as doenças sexuais era a gonorreia, né? O cara estava preocupado numa doença que era tratável, tomava bezetacil e ficava curado. Com o advento da AIDS, mudou completamente a maneira das pessoas se relacionarem. Já foi uma mudança grande. Nós estamos hoje com uma doença que vai mudar muito a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros e nossa maneira de viver. Né? De viver. Não tenha dúvida que as lives que estão acontecendo aqui agora, como essa, para os artistas, serão um novo caminho. Dificilmente não vamos poder ter um teatro com 1.000 pessoas, tão cedo, cheio, com 1.000 pessoas lá dentro. Vamos poder ter o cinema como era antigamente. Né? Ou seja, isso que você está falando, a nossa vida vai ser diferente. Não quer dizer que vai ser pior, pode ser até que nós consigamos ser de uma maneira melhor do que os problemas que temos hoje, mas vai ter que ser diferente, vai. Pois é, e aí, ao responder a pergunta que é feita em todos os lugares, mas quando nós teremos uma vida diferente, não temos que ter expectativa otimista, nós temos que ser realistas. Nós temos que, a cada dia, matar um leão por dia, a cada descoberta da ciência, a cada progresso rumo à conquista da vacina, do tratamento adequado, que é o único, é a vacina, é que a população e a humanidade como um todo, por falta de memória, especialmente o brasileiro que tem pouca memória, esquece que várias e várias situações, como a relembrada da AIDS pelo Paulo Pinheiro, a gente já passou no passado. Então, as coisas se repetem de tempos em tempos e a gente tem que se acostumar, combatê-las, impedir a todos aqueles que agridem a ciência. Nós temos um governo federal que cortou bolsas do CNPq. Nós temos um governo federal que tem horror ao conhecimento científico, até porque ele não sabe absolutamente nada sobre nenhum assunto e comprovou isso em 28 anos como deputado federal, e que o único discurso que ele fazia de algum conteúdo era a defesa dos salários e das condições da caserna do Brasil. Então, nós temos um governo, temos que, inclusive, fazer uma reflexão entre nós. Como é que nós chegamos a um governo desse tipo? Como é que alguém tão terraplanista chegou a essa situação? E aí nós temos que combater o vírus, ao mesmo tempo que temos que combater um governo. Nós achamos, Paulo, que nós vamos ter que fazer, ao longo dessa pandemia, várias outras lives com outros colegas, com cientistas, com professores universitários, para que nós ajudemos. Isso, é verdade. Você está dizendo aqui, eu me lembrei agora. Você imagina fala aí. Vamos falar para os nossos netos? Você imagina como é que vamos falar para os nossos netos daqui a alguns anos, ou para os nossos bisnetos, quando eles perguntarem assim, vovô, dos grandes homens brasileiros, qual é a diferença dos grandes intelectuais brasileiros? Qual é a diferença do Rui Barbosa para o Olavo de Carvalho? Você imagina responder essa pergunta para o teu neto? Exatamente. Então, eu acho que nessa reta final do nosso encontro, nós vamos provavelmente fazer outros. Muitas perguntas que eu vi passando aqui na tela muito rapidamente, eu não tenho capacidade de decorar rapidamente. Nós vamos fazer outros encontros para nós responder, mas queremos lembrar uma coisa. O fato de nós sermos aliados dos governantes, no nosso caso aqui em Niterói, vale a mesma coisa para a bancada do pessoal em relação ao Crivella. O fato de nós sermos solidários às medidas corretas que são adotadas pelos governos, aqui o Rodrigo Neves e lá o Marcelo Crivella, isso não significa que a gente esteja reservando um conjunto de tempo na fiscalização dos contratos,
na fiscalização dos preços que estão sendo praticados. Outro dia ligaram para mim, a Prefeitura de Niterói está comprando respirador por 200 mil. Nós temos que questionar por que nós não temos uma política industrial na cidade, ou no nosso país, que, especialmente sob o Bolsonaro, não tem política industrial absolutamente nada. Por que nós temos uma dependência tão grande de um país chamado China, que usa os principais instrumentos do capitalismo, inclusive a exploração de mão de obra escrava, dentro de um regime autoritário, para conquistar, com ferramentas do capitalismo, a produção de equipamentos indispensáveis à vida, no mundo inteiro? Por que o Brasil não tem capacidade? Eu estive no Hospital Paulo Pinheiro, que foi recentemente inaugurado, Oceânico, e tive conversa com os médicos naquele dia que o Rodrigo abriu para a imprensa as acomodações do hospital na região oceânica para que a imprensa fizesse o registro fotográfico e de vídeo. Estava conversando com os médicos, tinha lá respiradores chineses e tinha respiradores nacionais. Os médicos estavam dizendo que o respirador nacional é de igual ou superior, em alguns momentos, ao fabricado no exterior. E por que a indústria nacional não foi? Indústria de transformação, conversão industrial. Os caras, na época da guerra, o automóvel hoje, Renault, que muita gente tem dirigido para a cidade, ou o próprio Volkswagen, foram alterações da época da Segunda Guerra Mundial, em que a indústria instalada com determinado ofício se converteu em defesa da vida, fabricando equipamentos. O que a gente está fazendo? A gente está discutindo que a Embraer, que é conhecimento científico e tecnológico brasileiro, estava indo para a mão da Boeing. Por que a Embraer e a indústria automobilística não está toda ela voltada para uma conversão industrial para fabricar os equipamentos que a gente tem? A Universidade Federal Fluminense, várias universidades do Brasil estão usando impressoras tridimensionais para fazer máscara, para fazer respirador. Então, a gente tem que sair também dessa crise olhando as carências que o país mostrou para verificar aquilo que nós temos que lutar por política, além de política de saúde, políticas públicas de ciência, tecnologia, para que nós nos tornamos mais independentes e possamos cuidar amplamente da saúde da população. Nós continuamos fiscalizando e faremos outros encontros como esse para que nós possamos ajudar e nos alimentarmos de informações vindas da população na proteção radical dos interesses da saúde pública, os interesses dos brasileiros como um todo. Paulo, muito obrigado, um prazer enorme, um abraço na sua esposa e que você obrigado. Cuide da saúde, como eu estou tentando cuidar da minha, sob a supervisão da filha. Muito bem. Tá, okay? Certíssimo. Muito bem. Muito obrigado a você por ter participado junto conosco dessa live. Vamos conversando cada dia mais. Todos os dias é necessário que a gente converse. Acho que a nossa reunião foi boa. Falamos sobre diversos assuntos, que a pandemia traz a discussão política, econômica, científica, da área da saúde. Portanto, é necessário que a gente converse mais. E essa é a nossa função. A função do parlamentar é fiscalizar, é apoiar, como você falou, quando pode ser apoiado. E aqui para o Crivella, o que ele já fez de errado, já estou satisfeito das críticas que a gente fez a ele, isso não vai voltar atrás. O que a gente quer nesse momento é que ele não erre mais. Esse é o problema. Que vocês têm a mesma coisa na São Rodrigo, que ele não erre. E quando estiver acertando, vai ter todo o apoio dos acertos para ele. Obrigado a todos vocês que nos ouviram aí. Nossas redes sociais estão abertas para vocês, do Paulo Eduardo, a minha, para vocês entrarem no Facebook, Instagram e tudo mais. Essa conversa toda, que é outra coisa que a gente aprendeu, né? Nosso tempo, a gente só falava de jornal e rádio. Hoje a gente tem tanta coisa, tem tantos mecanismos diferentes. É preciso que a gente utilize da melhor maneira possível. Ao invés de fake news, nós estamos fazendo uma realidade do que está acontecendo. Um abraço para vocês todos, um abraço a você, Paulo, e até daqui a uma semana falamos outra vez. Um abraço. Ok, um abraço, Paulo. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, você também, um abraço. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui. A gente teve picos de 100 pessoas assistindo ao mesmo tempo em várias páginas. Lembrar que a bancada de Niterói aprovou uma PL recentemente muito importante, que é uma parceria do governo de Niterói com a UF, para a fabricação de equipamentos. Lembrar que a bancada do PSOL Rio está aguardando o Crivella sancionar a lei do pagamento da Bolsa Carioca para auxiliar... Paga Crivella. Paga Crivella. E seguimos juntos, todos em casa. Fiquem em casa e vamos aguardar. Forte abraço, muito obrigado, gente.